Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui no mais em uma vez, no Isso Pode, Doutor. Hoje estamos aqui falando com um rapaz que ele é advogado, psicoterapeuta e agora resolveu ser escritor também. Então, tá até aqui o livro dele, que a gente vai conversar com ele. Dr. Cleise Alves, Sim. tudo bem? Meu amigo Eduardo, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Um prazer, uma honra poder estar aqui novamente para falar desse projeto tão importante na minha vida e tem impactado a vida de muita gente. Meu mais recente livro, Rumo à Liberdade Financeira. Rumo à liberdade financeira. Como dobrar seu fluxo financeiro em 70 dias. Yes. Aí na sinopse já tem, né? Ter conhecimento e não ter atitudes é o mesmo que arar a terra e não lançar as sementes. Saber o que fazer não é suficiente, é preciso agir. Você sabia que ser rico exige o mesmo nível de dificuldade e energia do que ser pobre? E Forte, aí né, ele Eduardo? vai. E ele vai dar umas pancadas aqui na gente aqui. Mas o tema hoje, além do o livro, exatamente, né? A gente vai falar como dobrar, vai dar uma ideia, né? Como dobrar seu fluxo financeiro em 70 dias. Obviamente, quem quiser saber legalmente tem que comprar o livro, tá certo? Mas vamos lá, doutor. Comece, por favor. Fala um pouquinho do senhor, né? Da tua história, para as pessoas que não te viram, ele já participou de outros Sim, sim. videocasts do Isso Pode Doutor. Mas, para quem não te viu ainda, né? Por favor, conta um pouquinho. É um pouco difícil falar de mim mesmo, mas resumindo o resumo, eu sou um cara muito interessado pela vida, interessado por gente. Então, como eu disse a última vez que eu estive aqui, eu sou mineiro, de uma pequena cidade chamada Cataguases, no interior de Minas Gerais. Estou no Rio de Janeiro há quase 30 anos e Quase um carioca já. quase um carioca. Já me considero naturalizado, né? Já sou casado, tenho 4 filhos. E eu vi, Eduardo e amigos, no estudo, a única forma, a única maneira de poder ascender financeiramente, poder crescer financeiramente. Minha família é muito humilde, meus pais, sempre muito humildes, mas eles nos deixaram uma base sólida, principalmente princípios, a personalidade positiva em relação à sociedade. E nas minhas andanças eu entendi que sociedade, por que o nome sociedade? Porque temos coisas em comum. Nós somos sócios uns dos outros. Mas o grande problema é que, na maioria das vezes, a pessoa tem tantos problemas que ele não tem tempo de auxiliar o próximo. E isso, de certa forma, aconteceu comigo também. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tive muitas dificuldades pelo fato de não ter experiência de vida, ser originado de uma pequena cidade, uma origem muito humilde. E quando eu chego aqui, eu vi essa cidade grande, essa selva de pedra, com tantas oportunidades, mas eu não estava preparado para isso. Então eu comecei galgando, comecei lutando e vi no estudo a única maneira, a única forma de crescer profissionalmente e também financeiramente. Porque a minha base é cristã, meus pais cristãos, nós também cristãos, e eu não aprendi como fazer o errado, que na maioria das vezes é até mais rápido e em algumas situações mais Mais fácil, né? fácil, exatamente. Mas eu entendi que o mais difícil, através do estudo, seria esse o caminho que eu iria trilhar. E comecei a estudar, fiz a minha primeira faculdade, letras, português, inglês e literatura, que sempre gostei da língua inglesa, e não foi suficiente. Trabalhei um tempo como professor, mas decidi continuar. A minha base cristã me levou à teologia, minha segunda graduação,
também trabalhei como professor de teologia um tempo, mas também não foi suficiente. Eu parti para minha terceira graduação, que eu fiz psicanálise para conhecer um pouquinho essa mente humana. Estudou pouco, né? Estudei pouco. Nossa. Ainda continuo estudando. Já tô careca só de ouvir ele falar. E não foi suficiente. Eu parti para minha quarta graduação, que fiz Direito, me formei, hoje sou advogado, e não foi suficiente. Eu entrei novamente na quinta graduação, estou fazendo administração de empresas, e nesse interim eu vi a grande dificuldade de crescer financeiramente. Eu trabalhei muitas coisas, mas era sempre aquela dificuldade. Se você fosse indicado por alguém era mais fácil, eu não tinha indicação de ninguém. Então eu comecei a galgar e vi muita dificuldade ser inserido para que você pudesse ascender, crescer financeiramente. Então, há 25 anos atrás, eu comecei esse projeto, que hoje é uma realidade, rumo à liberdade financeira, e eu comecei a buscar conhecimento, entendimento de como me tornar um empreendedor, como me tornar um empresário, e vi que é um mercado muito fechado, é um nicho muito fechado, no sentido de que tem muita gente que ensina, mas eles não ensinam o pulo do gato. É como se eles desejassem que você ficasse na mão deles o tempo todo. Então tu faz um curso, o cara ensina alguma coisa para você, mas não ensina o que você precisa saber para avançar. Ah, mas eu quero avançar um pouquinho mais, então tem que fazer outro curso. E eu quero avançar um pouquinho mais, eu tenho que fazer outro curso. E na minha situação, eu não tinha condição financeira para isso. E isso me irritava, isso me deixava muito triste, né? E eu comecei a buscar de outras formas, principalmente através da leitura. Comecei a procurar livros que falassem sobre o tema. E, por incrível que pareça, são pouquíssimos livros que abordam o cerne da questão. Como fazer? Porque a maioria dos livros, Eduardo, ele te ensina o que fazer, mas ele não ensina como fazer. Ele ensina o que você precisa fazer para chegar em determinado lugar. Mas fica a pergunta, como eu vou fazer isso? Como eu vou sair do estágio atual, ou seja, o lugar onde eu estou, e chegar ao estágio desejado, o lugar onde eu desejo chegar? E realmente li muitos livros. Em 2017 eu comecei a contar e catalogar os livros que eu já tinha lido. E ontem eu iniciei 299. Eu vou chegar a 300 livros lidos durante toda a minha essência, mas contando a partir de 2017. E a maioria desses livros que falam sobre a vida financeira não ensinam como, ensinam o quê. Então, há 25 anos atrás, eu comecei a galgar, a buscar e comecei a colocar em prática aquilo que eu já sabia. Isso que eu ia falar agora, porque a teoria é muito bonito, né? O negócio é você botar em prática. Vou botar em prática, acredito eu, é um pouquinho complicado. Você tem que realmente saber fazer, né? Porque senão, eu acho isso. E para mim era mais difícil ainda, porque eu não sabia como fazer. Então, a forma com que eu aprendi foi a mais difícil. A forma de aprender através do erro e o acerto e o erro. Então, eu ia fazendo testes como empreendedor, eu amava alguma coisa, investia minha energia naquilo ali e dava certo diante de algum tempo, mas eu via que não era aquilo que eu queria. E eu continuava fazendo testes, tentando parcerias, nada dava certo, até que eu comecei a enxergar o norte. Eu comecei a enxergar através da minha própria experiência de vida o como fazer. Ah, então é isso. Como fazer? Como sair do estágio A para chegar ao estágio B? Como fazer para sair do estágio atual e chegar ao estágio desejado? E eu sempre escrevendo, um estudo meio solitário, né? Porque eu não tinha nem com quem compartilhar. Ninguém da minha família é adepto de leitura, nenhum dos meus irmãos ou dos meus parentes
se interessava por aquilo que eu me interessava, e a minha base religiosa também, de certa forma, prejudicou um pouquinho, no sentido de que meu pai era um cara muito correto, muito certo, muito puro, mas ele tinha resquícios da religiosidade de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro deturpa o caráter das pessoas. E, de certa forma, eu e meus irmãos acabávamos recebendo isso também, até por osmose, não por acreditar, mas por entender que não há outro caminho. E isso me prejudicou nos primeiros anos da minha vida de busca, até que eu fui entendendo e compreendendo que a minha base principal era a Bíblia e comecei a leitura da Bíblia. Hoje eu estou fazendo a leitura da 7ª vez de toda a Bíblia Sagrada. Já li 6 vezes de Gênesis e Apocalipse, estou começando a 7ª. E eu não quero falar isso para, de repente, parecer pedante ou metido. Não, é porque realmente foi a base que eu precisava para avançar, porque, como eu comecei falando, eu gosto muito de gente e eu quero ajudar pessoas. A minha missão de vida é ajudar pessoas, desde o início. Então, todas as minhas formações estavam ligadas a esse auxílio, a essa ajuda, a essa mão estendida. E sempre foi assim. Até mesmo no amplo cristão, na área cristã, eu sempre compartilhava isso com os meus amigos, com os meus irmãos, também com alguma dificuldade. E até que eu comecei a compreender a sistemática, a forma, a maneira, e eu cheguei à conclusão de que realmente eles não queriam que nós aprendêssemos, para que a gente pudesse ficar nas mãos deles. É verdade. E fiz uma promessa de que eu não agiria assim, de que eu iria entregar tudo que eu aprendi, tudo que eu entendo, e principalmente através da minha experiência pessoal de vida. E é por isso que eu estou aqui e é por isso que eu estou compartilhando com você e com os nossos amigos. É o que eu sempre falo, compartilhar conhecimento, né? Não só conhecimento, mas compartilhar conhecimento, eu acho que é uma coisa muito legal, muito porque você orienta, você abre os olhos das pessoas, né? Eu acho que não é só visar o financeiro, lógico, todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, precisa, né, se sustentar, mas eu acho que não é só isso, né? E você tem N maneiras de divulgar o seu negócio, seu trabalho, e uma delas é compartilhando o conhecimento que você tem, que você estudou, né? Que você... Aí você chegou ao rumo à liberdade financeira, porque a prosperidade é apenas uma decisão. Eu também acredito nisso. É decisão mesmo, a pessoa tem que... Não sei, eu acho que na vida tem uma hora que a pessoa tem que tomar uma decisão, tem que ter coragem e tomar decisão, entendeu? A Eu acho coragem que e a é por aí. decisão andam sempre juntos, né? E é um fato comprovado. Tanto que o meu pai, que hoje já não está entre nós, já dorme no Senhor, como a gente costuma dizer, ele tomou a decisão de não prosperar financeiramente, porque ele entendeu que isso seria prejudicial para ele. Por entender que o dinheiro é ruim, né? Até mesmo entendendo biblicamente errado que o texto que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nunca disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, erroneamente, principalmente alguns que estão nos vendo nesse momento, acreditam que o dinheiro deturpa ou atrapalha ou modifica as pessoas. Eu aprendi que não. Aprendi que o dinheiro é neutro. Ele não é nem bom e nem ruim. E o dinheiro, ele faz o favor de ampliar ou amplificar aquilo que você tem dentro de você mesmo. Então, se você é um bom caráter, o dinheiro vai ampliar o teu bom caráter. Se você é um mau caráter, o dinheiro vai ampliar o mal que tem dentro de você. O cara disse, não, porque depois que ele começou a ganhar dinheiro, ele ficou snob, ele ficou ruim. Não, sempre foi.
Só que ele não conseguia expressar, expor isso, porque não tinha dinheiro. O dinheiro amplificou aquilo que está dentro dele. É um personagem que só estava esperando a primeira oportunidade para apresentar realmente quem é você. E tirar a máscara para todo mundo. Então a minha decisão foi diferente da decisão do meu pai. Eu disse, eu quero prosperar, eu quero avançar, porque o mesmo dinheiro que investe no tráfico de drogas é o dinheiro que constrói igrejas. O mesmo dinheiro que investe para prostituição, para pornografia ou para algo que não é positivo ou bom, é o dinheiro que investe na educação, na faculdade, na educação dos filhos, como aconteceu comigo e tem acontecido. Então, é a forma como a gente consegue lidar com o dinheiro que vai nos direcionar ao sucesso ou ao fracasso. E quando eu falo em sucesso, eu não estou dizendo apenas angariar, apenas ganhar, apenas construir a vida financeira, mas também conseguir desenvolver aquilo que está dentro de você, desenvolver as suas potencialidades. E o dinheiro é necessário para isso. Estou na minha 5ª graduação, paguei todas com o dinheiro. Não tive o privilégio de estudar em escola pública na graduação. Então, se eu não tivesse dinheiro, eu não conseguiria pagar as minhas faculdades. Pago as faculdades dos meus filhos com dinheiro. Então, entendi da maneira mais difícil que a vida financeira é uma das áreas mais importantes para o ser humano. Porque sem dinheiro você adoece, sem dinheiro você perde o casamento, e perde sim, porque a maioria dos divórcios não acontece porque acabou o amor. Desculpa ser até direto, mas a maioria dos divórcios acontece porque acabou o dinheiro. É a realidade. O homem e a mulher, eles não nasceram para sofrer, não nasceram para estagnação, não nasceram para escassez, não nasceram para pobreza. Deus, o Criador, nos gerou, nos criou para a prosperidade, para a bonança, para a abundância. Então, quando isso não existe, nós só temos 2 caminhos. Ou aceitar essa situação, como meu pai aceitou, e viveu bem. Porque a alegria dele era voltada para outras áreas da vida dele. Ou fazer como eu, filho do pastor Anastácio, a dar uma guinada, virar a chave, a agir, a fazer, a construir, a trabalhar, a gerar energia até alcançar os resultados. E é uma constante, né, Eduarda? Você vai crescendo e chega num ponto que você entende que precisa crescer mais. E cresce mais um pouquinho, e mais um pouquinho, até chegar aonde? Não tem o final. Você não vai alcançar o topo, o ápice, porque o dia a dia você vai aprendendo coisas novas, vai descobrindo coisas novas, mais relevantes, e vai avançando, como tem acontecido comigo. Espero que aconteça com você também, principalmente a partir de agora. Rumo à liberdade financeira. Tem algumas perguntas que estão chegando aqui. Acredito que a primeira você já deu uma... Por que você decidiu escrever o livro? Acho que já está respondido, né? E tem outra pergunta aqui que vieram. A quem esse livro se destina? Meio que você já também respondeu. Mas é legal enfatizar que todas as pessoas merecem viver uma vida financeira positiva. Vou repetir. Todas as pessoas merecem uma boa condição financeira. Repito, eu entendo que nós nascemos para a prosperidade. O ideal é que todos fôssemos prósperos. Então, a quem destina esse livro? A todas as pessoas que, como eu, não aceitam o pouco, não aceitam a pobreza, porque a pobreza é como um espírito. A pobreza não tem absolutamente nada de positivo. A pobreza é algo que corrói a alegria, a saúde, a fé, a tranquilidade. Então, uma das missões de vida do ser humano é
se afastar da pobreza e chegar na abundância, chegar na prosperidade, sem perder a essência. Repito, o dinheiro não te faz perder a essência. As suas decisões pessoais podem te fazer perder a essência. O dinheiro pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Depende da tua visão e da forma como você age em relação a ele. Então, esse livro, ele, em primeiro lugar, foi escrito para mim. Porque aquele que tiver acesso a ele vai ver que cada página é também autobiográfico. Eu fiz testes, vi o que serve, o que não serve, e falei no livro. Tanto que, se não me engano, o terceiro capítulo são os 10 mandamentos da escassez financeira. Então, eu ensino tanto o que fazer, como o que não fazer. Então, primeiro, eu escrevi para mim. E para empresários, empreendedores e pessoas que desejam avançar financeiramente na vida. Ou seja, para todos aqueles que não se contentam com a situação atual. Mas eu estou bem, eu estou tranquilo, eu tenho dinheiro, eu tenho meu trabalho. Esse livro não é para você. Eu quero crescer, eu quero ir além, eu quero prosperar, eu quero mais. Esse livro é para você. E, doutor Cleide, tem outra pergunta aqui. O que o leitor pode esperar deste livro? Ah, ótima pergunta. Acho que muita coisa. Obrigado pela pergunta. Bom, muita prática. Como eu venho falando aqui desde o início, a maioria dos livros que abordam a vida financeira, ele abrange muita teoria. Esse livro difere de muitos outros porque ele trabalha na prática o que fazer e como fazer. Tanto que eu dou dicas, ensinamentos de como economizar. Eu dou dicas e ensinamentos de como essa multiplicação em 70 dias acontece não apenas pelo que entra, mas também pelo que deixa de sair. Porque um dos grandes problemas de você crescer financeiramente é que a maioria das pessoas não conseguem se organizar. Então, também pensando nisso, eu criei um método chamado método Power, que dá um norte para que você possa caminhar e avançar na rota da prosperidade. A palavra Power é um acróstico de poder. A palavra, a letra P é exatamente dessa programação, você se organizar, você se planejar. P de planejamento. Você vai planejar o teu futuro para os próximos 70 dias. Poxa, mas 70 é muito tempo. Não é muito tempo. Às vezes a pessoa fica 20, 30, 40, 50 anos na escassez e ela quer enriquecer da noite para o dia. A riqueza, as finanças, elas exigem muita energia, não é pouca energia. Por isso que eu digo que enriquecer e prosperar não é fácil, embora seja simples. Então, P de planejamento. Você precisa enxergar quem é você e ter clareza do que fazer. O de organização. Se você vai sair do estágio atual e chegar no estágio desejado, você tem que se organizar. O livro te ensina a se organizar em 70 dias para que você dobre o dinheiro que permanece no seu bolso. De desenvolvimento, eu te dou um passo a passo de como fazer isso, de como sair do estágio atual para chegar no estágio desejado em todos os níveis. Eu abordo até a questão do relacionamento conjugal, porque a esposa ou o esposo, eles são imprescindíveis para a vida daquele que quer prosperar, seja o homem, seja a mulher. É um trabalho conjunto de toda a família, porque todos serão beneficiados. Poder de execução, como você vai fazer para sair do estágio atual e chegar no estágio desejado. O passo a passo, o ABC, você vai conseguir através da tua execução. E o último, não menos importante, nem mais importante, R
de resultado. Que, na verdade, tudo que a gente precisa e espera são os resultados. O que diferencia o louco do gênio são os resultados. O que diferencia o grande do pequeno são os resultados. O que diferencia o pobre do rico são os resultados. Mas o resultado é o último, é a última fase, é o final da rota. Você tem que percorrer o planejamento, a organização, o desenvolvimento, a execução. Aí sim você vai alcançar os resultados, que podem ser antes de 70 dias. 70 dias foi um marco onde eu entendi que através desse planejamento você consegue alcançar. Ou seja, a grosso modo, se o teu fluxo financeiro é R$2.000, em 70 dias você dobra para 4. Seu fluxo financeiro é R$4.000, em 70 dias você dobra para 8. Na prática, no dia a dia, andando, caminhando, planejando, organizando e recebendo os resultados. E o que me impressionou na minha experiência pessoal e da forma como eu ensino é que se você compreender corretamente o método Power, isso você pode utilizar em qualquer área da sua vida. E se você entender os princípios do método Power, você nunca mais esquece e você nunca mais vai desejar retornar ao seu estágio anterior. Então é bacana. Eu sou suspeito para falar? Não, porque eu vivi e convivi exatamente isso. Tive todas as dificuldades ao longo do caminho, o desinteresse da família, inclusive da minha própria esposa, que não entendeu muito bem no começo. Foi muito conflitante para mim no início, porque ela, em alguns momentos, eu amo a minha esposa, minha companheira de viagem, minha companheira do dia a dia, mãe dos meus filhos, minha primeira e única mulher, mas ela não entendeu esse processo no início. Porque para você alcançar algo bom, você tem que abrir mão de algo ruim. Para você alcançar algo ótimo, você precisa abrir mão de algo bom. Se você quer alcançar o excelente ou a excelência, em algum momento você precisa abrir mão do ótimo. Porque não se pode ter tudo. Né, Eduardo? Você tem que abnegar alguma coisa, você tem que abrir mão de algo e a grande dificuldade de avançar financeiramente é você abrir mão dos prazeres do dia a dia e não pensar a curto, médio e longo prazo. Então, a pergunta respondida com tranquilidade, o que se pode esperar desse livro é o ensinamento da prática do dia a dia. Isso aí, prática é fundamental. A prática que você aprende mesmo. Agora tem outra pergunta aqui interessante, a gente já vai falar a nível de Brasil, né? Por que é tão difícil romper financeiramente no Brasil? Eu discordo um pouco e vou te explicar por quê. O Brasil é um dos países que mais dá oportunidade de crescimento. O problema não são as oportunidades. O problema é a tomada de decisão. O problema é ter clareza. A maioria das pessoas que vivem na escassez é porque não tem clareza e não tem um método. Se a gente parar para analisar, o Brasil é um país das oportunidades. O Brasil é um país que te dá oportunidade, só que o problema é que a riqueza ela é muito exigente. A riqueza, a fortuna, o dinheiro, ele exige a tua atenção e energia. E aquilo que você põe energia, isso acaba crescendo. Então, como eu falei anteriormente, para você alcançar algo de excelência, você tem que abrir mão de algumas coisas. Um exemplo prático, para você passar num concurso, numa prova de concurso, se em algum momento você tem que abandonar a Netflix, você tem que abandonar a saidinha de final de semana para você se dedicar aos estudos. Por que muita gente, eu sou advogado, passei de primeira na prova da ordem, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Existem 1.300.000 bacharéis em teologia, bacharéis em direito, que não conseguem passar na prova da ordem. 1.300.000
que fazem a prova todos os anos e não conseguem passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque eles querem tudo. Eles querem a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, mas não querem abrir mão do final de semana para estudar, não querem investir energia no estudo, na preparação. Então, dessa forma, não vai passar. E se reprovar na primeira, infelizmente, na segunda ele já chega desanimado, travado, psicologicamente em declínio. Então se torna tudo mais difícil. Então eu vejo que o Brasil é um país de oportunidade, sim. Só que você não tem o apoio, você não tem o respaldo. A dificuldade do empresário empreendedor no Brasil é que ele está sozinho, ele está tentando, ele está lutando com as próprias armas, com a energia única, ele não tem apoio do Estado, não tem apoio do município, não tem apoio do governo federal. Pelo contrário, além de não ajudar, o Estado ainda acaba te arrancando. Então, a dificuldade é essa, mas você precisa compreender e enxergar, utilizar as adversidades e encontrar nela as oportunidades. A diferença do extraordinário para o medíocre, e quando eu falo medíocre não é pejorativamente, mas é aquele que está abaixo da média, é que a pessoa medíocre, ela olha para as oportunidades, só consegue enxergar a adversidade. Mas o extraordinário olha para as adversidades, ele consegue encontrar lá as oportunidades de crescimento. Como aconteceu comigo e como tem acontecido com muitos empresários e empreendedores no Brasil e no mundo. Cada lugar que você chegar, em qualquer lugar do mundo, você vai ter as oportunidades de crescimento. Mas se você não tiver clareza de saber onde você quer chegar, e se você não tiver um método, infelizmente, você pode ficar pelo meio do caminho. Isso já aconteceu comigo. Eu vim para o Rio de Janeiro, trabalhei, eu já era formado em tornearia mecânica, e vim para o Rio de Janeiro e fui trabalhar na indústria. Trabalhei bastante tempo, fiz todos os cursos da área. Quando saí, alguns anos depois, eu peguei a rescisão e investi em maquinário e abri a minha própria indústria. Prosperei no início, fiz excelentes contratos e acordos, mas eu não tinha clareza, eu não sabia exatamente para onde eu deveria ir. Eu não tinha nenhum apoio e ia meio que tateando no escuro. Eu queria ser do financeiro, da organização, do RH, de compras e vendas, e infelizmente não deu certo. E em 2014 eu fali literalmente, tive que fechar minha empresa, vendi o maquinário, paguei todas as pessoas que eu devia, e a partir daí, tem pouco tempo atrás, eu compreendi que se você não tiver clareza de saber exatamente onde você quer chegar e não estiver aberto a alianças e a eleger aliados para estar ao teu lado, você vai acabar ficando pelo meio do caminho. É o que acontece com muitos empresários e empreendedores. Ele quer, às vezes, economizar e deixa de contratar alguém para tentar fazer tudo, acaba que ele perde a saúde e perde o negócio. Quando geralmente a pessoa pergunta como você quer, o quanto você quer crescer, eu quero ser rico, mas quanto você quer ser rico? A maioria não sabe. Não sabe a diferença de riqueza para prosperidade, não sabe exatamente onde deseja chegar e vai tateando o tempo todo, sem se organizar, e não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Se você não tem clareza de onde você quer chegar, qualquer lugar para você tá bom. Mas quando você tem um norte, quando você tem clareza e você emprega toda a tua energia naquilo, isso vai crescer, vai prosperar e você vai alcançar aquilo que você deseja. Então, repito, o Brasil é um país de oportunidades, mas não depende nem do Estado, nem da nação, nem das pessoas. Toda a responsabilidade está sobre você. Então é preciso ter clareza e um método
dessa forma você avança e você prospera. Do mesmo modo que uma pessoa pergunta aqui, as crises, né, que tem no Brasil e no mundo dificultam o crescimento financeiro? Lógico, né? E acho que independe da pessoa, a quantidade que quer ser rico, o empenho dela, as crises existem, né? Você tem que saber depois, saber passar por isso. E, e aí, até que ponto isso atinge o crescimento financeiro da pessoa? Quando você sabe quem você é e quando você descobre o teu propósito, as crises podem auxiliar o teu crescimento. Parece apenas uma palavra bonita, mas não é. É a grande realidade. Quando você tem um propósito de vida, você descobriu, como eu descobri o meu propósito. Qual é o teu propósito de vida? Impactar positivamente a vida das pessoas. Quando você tem clareza disso, você investe a tua energia nisso, a crise praticamente não existe. Porque se a gente pensar profundamente, a crise não existe. O Brasil, por exemplo, está em crise? Talvez alguns pensem que sim, talvez alguns pensam que não. Alguém no Brasil está prosperando? Sim. Então não tem crise no Brasil. Porque se existe crise para um, existe prosperidade e bonança para o outro. Então, a verdade é que você precisa tomar a decisão para saber onde você quer estar, onde você quer chegar, de que lado você quer ficar. Do lado da crise ou do lado da bonança? Do lado da pobreza ou do lado da riqueza? Bom, eu quero estar do lado da riqueza. Então, qualquer dificuldade que venha ao meu caminho, eu vou debelar essa dificuldade, gerando energia naquilo que realmente vale, naquilo que realmente importa, elegendo aliados para estar ao meu lado, me afastando daquilo que me prejudica e tem prejudicado outras pessoas. E o ser humano, ele aprende muito através do exemplo, também na área do crescimento financeiro. E se você compreender isso e começar a praticar, principalmente modelando pessoas, a modelagem sistêmica é isso, é você olhar para alguém e falar, eu quero parecer com essa pessoa, eu quero ser próspero com essa pessoa. Nas vezes que eu li a Bíblia, eu modelei Salomão. O que Salomão fez para crescer, para prosperar, para avançar? Modelei Jesus. O que Jesus fez para eleger pessoas, para estar junto com pessoas, para convencer, o poder de convencimento de Jesus? E hoje nós temos uma certa facilidade nessa modelagem sistêmica, principalmente através da internet, das redes sociais. Temos facilidade de fazermos cursos gratuitos, enxergar o que determinada pessoa tem para dizer e o que essa pessoa faz nos momentos de crise, como ele consegue se afastar dos problemas, das adversidades. E modelando essas pessoas, a gente acaba também enfrentando esses momentos de dificuldade sem desguarnecer a nossa vida financeira ou a vida da nossa família. Até porque já houve o planejamento. Nós não podemos nos esquecer que o dia de amanhã pode nos pertencer se eu investir nesse dia de amanhã, mas você não sabe muito bem o que vai acontecer. Então você tem que estar preparado. Tem que deixar um dinheiro guardado, você tem que ter a sua reserva financeira, você tem que estar preparado para dias bons, mas também para dias ruins. É esse planejamento que é primordial para todo empresário, para todo empreendedor, para todo ser humano, e se ele não tiver, realmente a crise vai bater e vai pegar ele de calças curtas, como meu pai falava. É aquilo que acontece, né? Você, quando não está preparado para uma crise, para uma financeira que você vai passar, ou uma coisa que acontece, algum evento, aí o que acontece? Você não tem o dinheiro guardado, o que você vai fazer? Pegar dinheiro emprestado, você vai usar cartão de crédito. Aí já sai o planejamento, né? Isso eu estou falando a grosso modo para pessoas entenderem, Sim, né? sim. Você começa a usar esse tipo de coisa, aí o teu planejamento vai para o vinagre, vai para até você conseguir recuperar depois de novo. Quando você tem todo um planejamento, que você tem um dinheiro guardado, você consegue passar por aquele momento melhor, né? Sem fazer uso dessas coisas aí, que é
que acredito eu que abala financeiramente a situação das pessoas, né? Se eu estou errado. Você está certo, mas o erro está em não planejar. Não planejar, exatamente. Sujeito de 45, 50 anos que ainda não entendeu o jogo, é porque ele tem algum problema. Porque em 40 anos, olha quantas crises o Brasil passou. Quantos altos e baixos o Brasil passou. Quantos governos entraram, saíram, quantos planos, quantas coisas boas e ruins aconteceram. Se o cara não aprendeu em 40 anos, é porque ele não quis aprender. E agora? A partir de agora você precisa aprender. Você precisa se planejar. Porque muitas pessoas não se planejam pelo hedonismo. O que quer dizer isso? Eu quero vivenciar, eu quero sorrir, eu quero ser feliz, eu quero curtir. Ah, muito bom, mas sem pensar no dia de amanhã. A Bíblia fala da formiga. A formiga se planeja para o tempo de frio. E a gente tem que se planejar. Então, o hedonista, ele vai lá e guarda R$1.000. Aí ele vê uma roupa bonita, ele vai lá e pega esse dinheiro que estava guardado para o planejamento e compra essa roupa. Aí quando a crise vem, ele lembra que ele tinha, mas não tem mais. Ou não se planejou e acaba sofrendo as consequências. Então, a palavra de ordem é essa, planejamento. Você precisa pensar, quem eu serei daqui a 5 anos? Porque quando você olha para o teu presente, você consegue enxergar que você é o resultado das decisões que você tomou no passado. Quem é o Cleiser Alves nesse momento? É o cara que investiu em si ao longo dos últimos anos. As decisões que eu tomei nos últimos anos estão respingando em mim e me fizeram ser quem eu sou hoje. Quem será o Cleiser daqui a 5 anos? Ele vai ser o cara que investiu energia naquilo que ele deseja ser daqui a 5 anos. É como uma árvore, né? Qual é o melhor momento de plantar uma goiabeira? É no inverno, no verão? Não, 5 anos atrás. Porque se você tivesse plantado a goiabeira 5 anos atrás, hoje você poderia usufruir da goiaba, do fruto. Mas você não plantou. Você quer o teu próprio fruto? Então vai plantar hoje, mas você vai colher daqui a um tempo. Então, basicamente se conhecer, e às vezes a gente se conhece na guerra, na luta, na dificuldade, e as guerras são ferramentas que forjam o caráter do guerreiro, né? Mesmo tendo a teoria, é na prática, é no dia a dia, é na guerra que a gente vai aprender muita coisa que não estão nos livros, que não estão nas linhas, é ali na luta do dia a dia, matando um leão. Sim, mas se você não mata o leão de hoje, amanhã você vai ter 2 leões para matar. Se você deixa de matar o de hoje e de amanhã, depois da manhã você tem 3. Por isso que às vezes a vida do ser humano se torna um caos, porque ele não se planeja, não sabe quem é, não produz energia naquilo que realmente importa e chega em determinado momento, ele olha para trás, ele acaba refletindo de que muita coisa que ele deveria ter feito não fez e por isso não está colhendo os frutos positivos. E eu diria também que também é difícil, né? Porque o que a gente tem hoje, ainda mais hoje em dia com a internet, com as coisas, o marketing aí das empresas, né? Que aparece de propaganda para isso, aquilo, tal viagem, aquele carro zero, aquela roupa, a pessoa tem que se doutrinar legal para correr disso. Sim, você tem que... Ou deixar para quando realmente puder fazer, né? Mas é difícil, né? Sim, você tem que dosar, né? Você tem que saber o que é relevante, qual é a prioridade. Eu vou ensinar algo muito importante. Prioridade não existe no plural. A palavra prioridades não existe, porque se é mais de uma prioridade, então não é prioridade. Prioridade é no singular. Qual é a tua prioridade
o que é mais importante, o que é mais relevante do que todas as outras coisas. E quando você elege a tua prioridade, você vai trabalhar em cima disso, através do foco. Foco é ter a coragem de colocar a tua energia em uma coisa e dizer não a todas as demais. Ter foco é dizer sim a uma única coisa e ter a coragem de dizer não a todas as demais. Quer passar na prova da ordem? Investe no planejamento, no conhecimento, para que você passe. Você quer abrir uma empresa, ser empreendedor? Investe a tua energia naquilo. Mas não adianta ficar atirando para todos os lados. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Salomão, o cara que eu modelei, ele fala: há tempo para todas as coisas. Mês passado eu fiz uma viagem lindíssima para o Peru, mas uma viagem que eu estou organizando e planejando há mais de 7 meses. Analisando, vendo os melhores valores, as melhores empresas, nos planejamos, foi eu e minha esposa, tivemos um momento lindo, investimos em nós, no nosso casamento, mas houve um planejamento prévio, né? Não foi algo rápido, algo do agora. Não, a gente se planejou e conseguiu ir sem fazer mais dívidas, foi algo sensacional. E estamos planejando para a nossa próxima viagem, tudo. Tem que ter o planejamento, né? E o consumismo, ele acaba afetando a vida das pessoas porque ele não se planeja, ele quer viver o presente, ele quer ver o agora, sem pensar no futuro. E aí acaba colocando os pés pelas mãos, não se planejando. Quando o dia ruim chega, ele está despreparado. Aí vai tentar, vai pedir ajuda, vai estender as mãos. E o pior do problema é que cada um tem os seus próprios problemas. É verdade, é verdade, é verdade. Como dobrar seu fluxo em 70 dias. Onde a pessoa que quer comprar o livro, onde que ela consegue adquirir? A gente está fazendo. Mídias, como... Sim. A gente está fazendo uma parceria. Esse livro ele tá sendo editado e lançado pela uma das maiores editoras do Brasil, a editora Viseu, né? Então, a gente vai ainda nesse momento, as vendas ainda estão somente pessoais, particulares, somente com a gente vai fazer o lançamento. Na verdade, o pré-lançamento vai ser no próximo mês, no dia 14 de junho, a gente vai fazer o pré-lançamento do livro. Esse aí eu trouxe especialmente para você, acredito que você vai gostar bastante. Mas o nosso pré-lançamento vai ser dia 14 de junho no Hotel Mont Blanc, em Duque de Caxias. Vai ser de 6 às 22 e ali a gente já vai estar disponibilizando o livro para as pessoas que se interessarem, que quiserem ler, quiserem aprender. E nesse dia eu vou dar uma mentoria, eu vou dar mais do que uma palestra, uma mentoria com base no livro, ensinando ali, na medida do possível, passo a passo, de como sair do estágio atual, como chegar no estágio desejado, como se desgarrar, desprender das prisões, das correntes que não permite que muitas pessoas possam avançar financeiramente. Então, com base naquilo que eu aprendi, que eu vivi, eu vou ensinar e eu tenho certeza que aquele que lê, mas eu não gosto de ler. Primeiro passo, para de falar que não gosta de ler. Segundo, todo o ensinamento daquilo que eu vivi ao longo de 25 anos está nesse livro. Ou seja, muitas coisas que eu errei, muitas quedas. Eu ia falar isso, vivido e praticado. Vivido e praticado. Então, muita coisa que eu errei, você não precisa errar. É só você ler o livro e ver a forma correta de agir. Então, eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeito, porque as poucas pessoas que tiveram acesso a essa leitura já me deram o feedback positivo de que conseguiram enxergar, entender muita coisa que não estava conseguindo enxergar.
E em pouco tempo a gente acaba avançando. Em pouco tempo a gente entende que algumas amarras, algumas correntes estavam tanto na nossa cara, mas a gente não conseguia enxergar. Então, quando vem alguém de fora do olho do furacão para te dizer, ó, faça assim, faça daquele jeito, faça daquela... As coisas se tornam um pouco mais simples. Não fácil, mas simples. E aí, dessa forma, você avança e você consegue. E você, quando você consegue impactar a sua própria vida, as pessoas ao teu lado também são impactadas. Então, tudo que eu faço na minha vida hoje, eu faço pensando na minha esposa, nos meus filhos, nos meus alunos e naquelas pessoas que se interessam em melhorar de vida. Então, cada passo que a gente dá, principalmente quando a gente sabe quem nós somos e tem clareza do nosso chamado, do nosso propósito de vida, a gente faz não só para a gente. Ah, mas então não é pelo dinheiro? Não. O dinheiro é uma boa consequência de um bom trabalho desenvolvido. Porque eu aprendi que quando você resolve o problema de alguém, você tem direito a uma recompensa. Então, a minha recompensa nem sempre vem pelo dinheiro, mas vem também através do dinheiro. Então, pense nisso. Quanto mais pessoas você impactar, quanto mais pessoas você ajudar, mais recompensas você terá. E a vida, ela recompensa positivamente. A vida é muito justa. Aquilo que você entregar, você recebe também. Aquilo que você lançar, plantar, você vai semear. Então faça coisas boas. Comece por você. Comece investindo em você, na tua mente, na tua intelectualidade, no teu coração, nos seus sentimentos. E quando você sentir que já está curado, comece a ajudar outras pessoas. Comece a impactar positivamente a vida das pessoas. E quanto mais pessoas você ajudar, mais bem-aventurado e mais próspero, mais bem-aventurado e mais próspero você será. É isso que eu creio, é isso que eu vivo e tem dado certo até aqui. Com certeza. Cleise, muito obrigado. Repete o dia do dia 14 de junho. 14 de junho, Hotel Mont Blanc, em Duque de Caxias, um auditório. É um evento para poucas pessoas, a gente optou por isso, porque vamos fazer um trabalho também online. Então, tem pouquíssimas vagas, ainda estão disponíveis, poucas vagas, mas estão disponíveis. Dia 14 de junho, Hotel Mont Blanc, em Duque de Caxias, horário de 18 às 22 horas. Vai ser o pré-lançamento do meu livro e ali eu vou dar uma mentoria de como dobrar o teu fluxo financeiro em apenas 70 dias. Vai ser muito bom, pode ser um divisor de águas na sua vida e eu te convido para estar junto com a gente ali. É isso aí, minha gente. Sou Cleise Alves. Rumo à liberdade financeira. Acompanha as mídias dele, tá? E comprem para ler depois. Comprem ou participem da mentoria também, né? Que eu acho que é bem interessante. Ele tem uma coisa mais interessante que ele viveu e praticou isso. Então, não é uma coisa só da boca para fora. Ele vivenciou isso e fez na prática com ele mesmo também. Venceu problemas, chegou até aqui. Com poucos estudos, né? Que ele quase não estudou nada, né? Aliás, continua estudando. E tá aí, rumo à liberdade financeira. Como dobrar seu fluxo financeiro em 70 dias. Interessante, hein? Interessante. Não é só ficar reclamando. Vai atrás. É isso Essa aí. é uma das coisas. Tá bom? Obrigado, Cleise, mais uma vez. Eu que agradeço, Eduardo. É sempre um prazer estar junto com você. Aprendo muito com você também. E vamos lá. Muito obrigado a você pela atenção. Espero poder estarmos juntos em outros momentos. Com certeza, com certeza. Tchau, minha gente. Obrigado, hein?